Um ponto de partida pra subir na vida em São Paulo. Terraço, Itália, Jaraguá, viaduto do chá. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Quem nós somos? Que cidade é essa? Qual é o visual que nós queremos para a cidade? Qual é a qualidade de vida que nós queremos para a cidade? Isso está todo mundo perdido nesse caos. É um momento da gente convocar toda a sociedade, todas as pessoas, qualquer ser humano que está nessa cidade pode sair, não precisa ter nenhuma atividade mais específica, não precisa ser urbanista, pode ser dentista, pode ser uma dona de casa, pode ser um aposentado. É sair, vai na subprefeitura e pergunta como é que eu faço o que eu quero opinar. Apesar de todos os problemas que ela tem, problemas esses que também decorrem desse fluxo de pessoas que chegam a ela e que chegam em busca de oportunidades. Mas eu acho que a própria realidade de São Paulo, o próprio dinamismo, a capacidade que São Paulo tem de se renovar, permitirá que se caminhe por um planejamento mais moderno, mais adequado às necessidades da cidade. Não podemos nos contentar com a cidade decaída, deteriorada, né, degradada em que vivemos. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas. São Paulo é uma cidade que se transforma a cada dia. Uma das poucas no mundo de que se conhece com exatidão o local de sua fundação e a data em que isso ocorreu, 25 de janeiro de 1554. Do povoado formado no entorno do pátio do colégio, a metrópole onde vivem 10.500.000 pessoas, esse organismo vivo surpreende pela maneira como se adapta às necessidades mais imediatas. Hoje, nós temos um quadro internacional em que as cidades ganharam uma nova importância enquanto sedes desse capital financeiro, desse dinheiro globalizado que hoje move o mundo. Para atrair investimentos, para atrair esse capital, para que a cidade saia na frente nessa corrida, marcada por uma grande competitividade, né, entre os diferentes centros urbanos, é preciso que a cidade apresente algumas qualidades. Para esta cidade se manter viva, se tem que recuperar a sua memória para transmiti-las às futuras gerações. À primeira vista não existe nenhum arranha-céu, né? Na segunda existe um, que é o Martinelli, que surgia assim como um monstro no meio da paisagem. E à terceira vista, 30 anos depois, 20 e poucos anos depois da segunda, o Martinelli submerso no meio de todos os outros arranha-céus, né? Como uma pequena torre e tal, quase sem expressão. No século XIX não havia um centro configurado aqui onde estamos, mas sim a cidade inteira praticamente se limitava a essa colina histórica, né? Com o crescimento e expansão urbana, essa área passou a ser definida enquanto centro, e para isso foram necessárias várias intervenções no sentido de alargar ruas, de alterar o padrão de ocupação, inclusive a fisionomia arquitetônica, com a introdução dos estilos ecléticos, a chamada cidade europeia.
Na gestão Antônio Prado, que durou 4 mandatos entre 1899 e 1911, inicia-se a preocupação com a periferia, que concentrava a maior parte de operários que trabalhavam nas linhas férreas ou nas fazendas cafeeiras. Os cortiços na região do centro foram proibidos, pois a ideia era fazer um triângulo para expandir a cidade em torno do centro de São Paulo para a construção de prédios. No governo de Raimundo do Prá, houve a continuação do legado de Antônio Prado. E nesse momento, em 1911, surge um dos engenheiros mais importantes para a história do urbanismo em São Paulo, Vitor Freire, que iria se destacar no gênero de Jorge Tibiriçá, de 1914 a 1919, como secretário de obras, quando, em parceria com o engenheiro Eugênio Guilhem, reiterou suas posições a respeito da necessidade e espaços verdes e a superação dos modelos urbanísticos em bulevares retilíneos. Portanto, toda a ocupação industrial e popular aconteceu à revelia de qualquer preocupação urbanística, sem planejamento e à margem, dessas políticas oficiais. Mas foi no período de 1926 a 1930 que uma nova geração de engenheiros municipais providenciou para que a cidade de São Paulo recebesse suas primeiras avenidas modernas, já propostas e projetadas nos anos anteriores. Nasce a Avenida São João. Era preciso também recorrer a esses instrumentos que haviam sido desenvolvidos na Europa, de desapropriação, de zoneamento, de código de obras, leis de parcelamento, de loteamento. Isso tudo enfrentou resistências muito fortes no momento em que se tratava de intervir sobre a propriedade privada. O Código de Obras, proposto em 1918, que estaria definindo gabaritos bastante limitados aqui na área central, no máximo de 9 pavimentos, ou só 4 em ruas mais estreitas. Isso acabou sendo também derrubado pela Câmara, que permitiu prédios de até 3 vezes a largura da rua, um dos quais, um dos arranha-céus permitidos por essa legislação, aprovada em 1920, é o próprio Martinelli, aqui onde estamos. Ele aproveitou o alargamento da Avenida São João para 30 metros e subiu 90 metros. Isso rompeu completamente aquela volumetria europeia, contida, que estava se esboçando no começo do século XX. Surgiam os hospitais, mercados, cemitérios, viadutos, escolas, parques, galerias sanitárias e até mesmo os primeiros banheiros públicos foram instalados. A cidade preparava-se para atender a sua nova dimensão, a escala metropolitana. A abertura da Avenida Anhangabaú, atual 9 de julho, a canalização do Tietê, o prolongamento da Avenida São João, faziam parte das renovações dos padrões de ocupação e vinculava-se a intenções de aproveitamento imobiliário, elementos estruturadores da expansão urbana. Na administração Pires do Rio, de 1926 a 1930, as principais intervenções foram: continuação da Avenida São João, da Praça Júlio Mesquita à Praça dos Pirineus, atual Praça Marechal Deodoro, construção do Mercado Municipal, abertura da Praça do Correio, Clube Comercial, Edifício Martinelli, Edifício Mackenzie, a sede da Light e o projeto do Metrô da Luz. A Light, que era concessionária de energia elétrica e de transporte público por bondes, elaborou uma proposta de uma espécie de metrô, que seria um bonde melhorado, uma primeira rede de metrô
com algumas linhas radiais convergindo aqui no triângulo. Nesse momento, o Prestes Maia fala uma frase extraordinária. Ele diz: São Paulo precisa estar dotada de uma estrutura viária forte, bonita, sólida, eficiente, que são as grandes avenidas, antes de ser dotada do metrô. Então era uma opção: ou se fazia o metrô, se consagrava aquele centro limitado, aquela cidade menor, uma cidade ainda muito semelhante àquela capital agroexportadora, né, de um centro terciário limitado e bairros residenciais horizontais. Ou então se abria a cidade à verticalização e ao automóvel, para o que foi preciso preterir o metrô. Esse período marca a abertura de uma estrutura perimetral da cidade, ou seja, a ideia de fazer um anel que contornasse por fora de São Paulo para facilitar o trânsito interno, com a implementação das grandes radiais ligando a Zona Leste ao centro, a função prevista para o atual rodoanel Mário Covas. Em 1930, São Paulo possuía 900 mil habitantes. O crescimento urbano e populacional já era uma questão central para os urbanistas. O plano de avenidas é o marco de uma nova etapa no padrão de intervenção urbanística em São Paulo. Ele foi publicado em 1930, elaborado no final dos anos 20, pelo Prestes Maia, que era um engenheiro civil e arquiteto, trabalhava na Secretaria Estadual de Obras Públicas e fez por encomenda do prefeito Pires do Rio. A cidade já estava se expandindo de maneira acelerada e esse padrão de intervenção anterior não dava conta. É a Praça do Patriarca, que foi uma intervenção muito cara, né? Ela foi aberta na segunda metade dos anos 20 e que deveria ter amenizado o problema do congestionamento, do trânsito no centro, e não serviu para nada. Para abrir a cidade, portanto, para o automóvel e para a verticalização e a expansão do centro, dos usos terciários, era preciso um novo padrão de intervenção, baseado nesse sistema de avenidas. Até a década de 60, o plano proposto por Prestes Maia foi executado na cidade. Ao projetar este conjunto de transformações, ele sustentou estar organizando uma metrópole moderna e racional, cujo destino seria o crescimento ilimitado. Tem muita história no centro, né? É importante que as pessoas conheçam ela para, de algum jeito, valorizar esse centro, né? E ajudar na valorização dele, não só na valorização, mas também na vitalização. Quer dizer, que ele se torne realmente um espaço em que as pessoas possam circular, as pessoas possam passear tranquilamente, que as pessoas possam se divertir, fazer negócios, né? Em qualquer horário do dia, né? E, sobretudo, tranquilamente. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade. As explicações tradicionais para o crescimento da cidade de São Paulo são, inicialmente, o fato de elas ter um sítio urbano privilegiado, que é um entrecruzamento de rotas comerciais. O início da cidade de São Paulo foi um entreposto, né, do comércio entre o Porto de Santos e o interior do estado. Então, as tropas de burro paravam aqui. Então, o primeiro início, né, das hospedarias e do pequeno comércio. E a gente vai perceber que, com o tempo, a cidade vai se reforçando nessa condição, porque ela tem um ponto estratégico entre o porto e o interior. A produção do café vai gerar todas as casas de venda e comercialização ligado ao Porto de Santos, as casas de importação. Então, quando chega a indústria, o capital todo comercial, o capital financeiro está aqui. Ela cresce sem infraestrutura, sem água, sem luz, mas cresce apoiada no meio de transporte, o bonde. E cresce apoiada na expansão do parque industrial, que sempre acompanha as estradas de ferro. Da vila de Piratininga à metrópole do século XXI, ocorreram grandes transformações entre os séculos,
principalmente no que se refere aos grandes ciclos econômicos e à formação do perfil paulistano, um misto de influências dos bandeirantes, de estrangeiros e brasileiros vindos de outros lugares. Mas para o final do século XIX, com o processo das secas, se tem um grande deslocamento populacional das regiões da seca para o Rio de Janeiro, para São Paulo, de um lado, e para o outro lado, para o Maranhão, Pará e Amazonas, né? Essa população que se desloca, ela não é identificada como um grande ciclo migratório. E de tal forma que desde 1890 há uma grande quantidade de trabalhadores nacionais livres acompanhando os trabalhadores livres imigrantes. Só a partir de 1890 o espaço explode. A cidade cresce, impulsionada pelo café, a estrada de ferro e da entrada da população estrangeira. A partir de 1900, ela cresce também em função de deslocamento da população nacional. De área periférica em relação ao poder central, São Paulo ganha importância estratégica. Para a população em geral, o período colonial é uma uniformidade que inclui os 300 anos de colônia e os quase 100 anos de império. Então, é um passado meio nebuloso, de figuras meio míticas, mas é um passado glorioso. A cidade de São Paulo, ela nasce a partir do comércio. O início da cidade de São Paulo é a travessia das tropas de burro que iam para o interior do estado e voltavam para o Porto de Santos. E todo esse início, então, tem a ver com atividade comercial. Logicamente que isso evolui depois com a plantação de café, a cultura de café, depois vem o setor industrial, que ele se instala aqui porque São Paulo tinha todo esse recurso, né, dos bancos, o comércio mais forte e o dinheiro, né, o capital proveniente do café. E hoje a gente vê a cidade como uma cidade terciária, tendo o comércio como uma das suas grandes forças. É interessante a gente estar aqui no mercado municipal, porque aqui mostra claramente qual é a relação e a importância do comércio para uma cidade. A gente tem a questão do atacado e do varejo ocorrendo ao mesmo tempo. A gente vê que esse mercado ele se preserva e se mantém através do tempo. Então aqui a gente tem um exemplo claro do que significa o comércio. Embora muitos comerciantes pensem que eles estão tendo concorrência, não é verdade, porque toda a população chega aqui para comprar fruta. Aí se divide entre eles todos, aí o pessoal vai pelo preço, pela qualidade, mas é uma forma de você atrair o mercado. É o que costuma se chamar, na administração do varejo, de massa crítica. Você tem uma massa crítica de oferta que atrai o mercado. A Grandes Galerias surgiu no final da década de 50 e início da década de 60. Ela foi inaugurada em 1963, num momento em que a cidade estava se transformando, ela estava passando por um momento de transferência das suas atividades comerciais, né? De transferência da sua atividade como mercado. Se a gente for olhar por aqui, todas essas lojas que não pertencem a grandes redes, esse é o que eu chamo de comércio independente, que são os pequenos lojistas. Essa é a grande força do comércio na cidade de São Paulo. Representa um número muito grande de empregos e também gera muita renda. Foram criados entre as ruas espaços comerciais, porque as ruas já não se comportavam mais. Então eles foram buscar nas galerias da França, no estilo quase Arte Nouveau, estilo moderno, né? Esse tipo de trabalho. Então, tanto é, se você pegar da Dom José de Barros até aqui o Paissandu, é um corredor entre as travessas, é um corredor entre o Centro Novo que não existia anteriormente. Lamentavelmente, isso aconteceu no momento que São Paulo estava nessa transição. Brasília estava industrializando, nós estávamos deixando o trem, o metrô, o ônibus para começar a utilizar o automóvel. Nessa transição,
São Paulo também teve um outro caminho. Ele foi se dirigindo para Augusta, foi se dirigindo para Paulista. 6 anos após ele ter construído aqui, ele foi construir o primeiro shopping no Brasil. O shopping ao estilo shopping atual, né? O shopping tradicional nosso já, que foi o Shopping Center Iguatemi. O mesmo construtor, Alfredo Matias, que construiu a galeria, foi construir o primeiro shopping no Brasil, que agora se tornou essa explosão, né? Então essa transformação, essa explosão do comércio, essa sinergia que estava presente nesse espaço aqui, ela foi tomar outros caminhos, outro rumo. Começou pela Augusta, foi para Paulista, primeiro shopping, o primeiro shopping center já deu seguimento ao Ibirapuera, ao Center Norte, e hoje nós temos aí milhares de... Mas e o futuro econômico de São Paulo? A cidade já chegou a um limite máximo de especulação. São Paulo, uma cidade 24 horas mas que também não para. Supermercados, lojas de conveniência, shows, a vida cultural acontecendo praticamente a noite toda. Tanto isso é verdade que a gente vê que hoje tem muitos hotéis oferecendo café da manhã porque as pessoas estão voltando às 7 horas para casa. Inclusive a questão da segurança é importante porque às vezes é melhor voltar com o dia claro do que voltar à noite para casa. Então tudo isso colabora, esse grande mercado, para que a cidade seja uma cidade de 24 horas. E se nós temos um mercado grande, já local aqui, ele favorece o turismo, né? Favorece o turismo de negócios, e aí as pessoas vêm e vão colaborar ainda mais com a vida cultural e de lazer da cidade. Então, se você não tem um centro bonito e bem cuidado, você não vai ter turismo, né? E o turismo também é uma grande fonte de renda para qualquer país, né? Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Eu acho que a cidade ela deve sofrer em áreas, por exemplo, degradadas, tipo a Cracolândia, coisas desse tipo. Ela pode sofrer áreas de intervenção, algumas áreas até de operação urbana. Hoje você tem a operação urbana centro instalada, onde você redesenha a cidade, você abre mais espaços públicos que ao mesmo tempo valorizam os terrenos e propiciam, né, até com um retorno de ganho para o poder público, de empreendimentos que introduzam novas atividades em espaços qualificados. Crise e declínio. O centro de São Paulo. Abandonado pelos antigos moradores e por muitas empresas que lá estavam fixadas, quais os maiores causadores do problema que culminaram com a chamada decadência do centro? Eu acho que o poder público nunca abandonou a área central. A verdade é essa. Eu acho que se houve um abandono da área central, o abandono veio muito mais do capital privado. Se você pegar os anos 60, nós estávamos aí produzindo uma porção de elementos novos na área central. Na década de 70, o metrô, ao se instalar o metrô na cidade de São Paulo, ele escolhe a área central para ser o ponto do cruzamento das suas linhas, né? A primeira linha e a segunda linha vão se cruzar na Praça da Sé. A inauguração do metrô, ela foi um tremendo investimento na área central. O apogeu do desenvolvimento do centro paulistano aconteceu nos anos 50, quando a cidade crescia e se estruturava, preocupada em garantir a vida comunitária no espaço urbano. E eu vou demarcar, tenho alguma arbitrariedade nisso, a década de 50 como apogeu da área central. Por que a década de 50 é o apogeu da área central? Porque aqui estavam os grandes investimentos, né, do ponto de vista dos edifícios importantes da cidade, estavam todos funcionando de maneira plena. Então aqui estava a Biblioteca Mário de Andrade, que nasce com início, quer dizer, finalzinho dos anos 30, começo dos anos 40, estava o Teatro Municipal, a Catedral da Sé fica pronta nos anos 50. Quer dizer, os anos 50, o centro ele tinha uma presença importante dos seus grandes emblemas de funcionalidade estavam na área central, o edifício dos Correios, quer dizer, tudo aquilo que contava na cidade tinha esse centro importante, bem demarcado.
Nos anos 50, as obras de construção de grandes avenidas fecharam um circuito que abraçou o centro, entre elas a Avenida Ipiranga, a Avenida São Luís, viadutos Jacareí e Maria Paula, Praça João Mendes, Avenida Rangel Pestana, Rua da Figueira, Viaduto Mercúrio, Avenida Senador Queiroz. Sem dúvida, a década de 60 e 70 são fundamentais para a gente entender a maneira como o centro está organizado hoje. A circulação ampla da cidade, a circulação metropolitana, foi cruzando a área central e impactando a área central. O Y, né, que foi o grande projeto que o Plano de Avenida propõe, criando a 9 de julho, a 23 de maio e conectando, né, com a perna central do Y, conectando com Anhangabaú, cria também uma situação nova de saída da área central. A Avenida Paulista, então, ganha uma feição nova. Então, ela deixa de ser aquela avenida de residências extremamente luxuosas, etc., dos fazendeiros de café, para se tornar, então, uma avenida com uma nova função, que, de certa forma, roubada da área central. E eu acho super bonito a gente imaginar que na década de 50, enquanto se jogava uma certa presença ainda do capital imobiliário na área central, produzindo uma arquitetura de vanguarda, importante como é o Copan, nasce uma arquitetura nova, de grande porte na Avenida Paulista, que é o Conjunto Nacional. Essas mudanças acabaram contribuindo para o desencadeamento da decadência das áreas urbanas centrais. Os centros dos bairros se organizam, né? Então a área central fica uma espécie de grande matriarca, né? de uma família grande de centros que se organizam. A Moca vai reforçar a sua pequena centralidade, a Vila Mariana, Pinheiros, todos os bairros ganham importância, tem uma descentralização de alguns serviços. Mas enquanto isso acontecia, o crescimento dos bairros se deu de forma precária, sem planejamento e sem infraestrutura. Como se fosse tudo provisório na periferia, formando-se um desequilíbrio com grandes zonas só de emprego e outras só de habitação. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Esse processo faz com que a cidade permaneça o tempo todo inacabada, né? Uma vez que esses loteamentos não têm infraestrutura, não tem água, não tem esgoto, não tem pavimentação e aos poucos, ao longo do tempo, vão obtendo essas benfeitorias através de um processo de reivindicação ao poder público. Vai se estabelecendo um laço entre essas sociedades, principalmente a chamada Sociedade Amigos de Bairro, e o poder público, através do qual, então, com a pressão dessas associações de moradores, o poder público vai gradativamente estendendo as redes de infraestrutura. Por nunca ter havido um plano de habitação popular, não é? Você relegar as populações mais desfavorecidas à expulsão. Ela só consegue se instalar ou em cortiços, ou embaixo das pontes, ou então nas favelas, né, que ocupam nichos da cidade, no interior, digamos, do centro expandido, ou então na periferia, junto ou na Serra da Cantareira, ou então ao sul, em Guarapiranga. Esse processo tem que ser contido de qualquer maneira, porque a cidade vai começar a pagar um preço cada vez mais caro pela manutenção de um processo de ciclo. Que é bom que se diga que, embora continue existindo hoje, ele já encontra obstáculos sérios. Você tem uma desigualdade social muito grande, você nunca teve planos no sentido de desenvolvimento urbano, né? Para, por exemplo, alojar uma população que foi chamada a trabalhar e a construir São Paulo, então você tem uma ocupação por favelas, uma expulsão para a periferia, né? Isso degrada a vida para esse contingente populacional e degrada a vida da cidade como um todo. Embora não estejam necessariamente em áreas de mananciais, os conjuntos habitacionais promovidos pelos órgãos públicos se implantam exatamente na periferia da cidade. Então, por exemplo, Cidade de Tiradentes é um exemplo, né, de uma área onde praticamente a grande maioria
das unidades habitacionais foram produzidas pelo poder público, que estão a 35 quilômetros do centro da cidade, estão distantes de zonas polarizadoras de emprego, né, a ponto de, em Cidade de Tiradentes, nós termos 8 empregos para cada 100 moradores. A média da cidade de São Paulo é 46 empregos para cada 100 moradores. A sociedade brasileira, de um modo geral, ela não tem ideia do que seja a cidade ilegal, não é? Ou a dimensão dela. Se você fizer uma estimativa grosseira, você tem metade do Rio de Janeiro e metade da cidade de São Paulo, a população morando ilegalmente. Seja em favelas, seja em loteamentos ilegais, seja em cortiços. Existem cerca de 1 milhão de pessoas morando em cortiços na cidade de São Paulo, de acordo com as pesquisas do Fórum de Cortiços. A construção de casas de alvenaria por conta própria diminuiu. No limite dessa realidade estão os moradores de rua. Em São Paulo, há por volta de 5.000 pessoas nesta situação. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Trânsito absolutamente caótico e inteiramente ingovernável, né? Ela tem que refluir para um modelo de transporte público. A expansão de São Paulo se deu ao longo dos trilhos do trem. E esses trilhos foram formando áreas suburbanas que gradualmente eram incorporadas à cidade, né? Áreas fabris, áreas de depósitos de exportação, mas que o trem ele tinha tanto a função de transportar mercadorias na longa distância, como ele também passou a ter a função de transportar passageiros nessas periferias suburbanas que se formavam. A partir dos anos 30, com o fechamento da economia, nós entramos num novo ciclo, que é o ciclo da industrialização. Industrialização feita com base na substituição de importações, nas reservas de mercado, na proteção à indústria nacional, no fechamento da economia. São Paulo foi pioneiro no planejamento de transportes, como o metrô. A implantação do metrô foi muito mais lenta do que se esperava. No primeiro momento, a ideia seria o metrô chegar no ano 2000, né, com 200 quilômetros de metrô. Nós chegamos ao ano 2000, ao final dos anos 90, né, com 46 quilômetros de metrô. É absolutamente irrisório, né, para a dimensão da cidade. Então, hoje, o grande desafio que nós temos é de um planejamento que possa ser abrangente em termos de disciplinas necessárias ao entendimento e à definição de estratégias da cidade, como também um planejamento que seja capaz de integrar setores. Ou seja, transporte, saneamento, habitação, saúde pública, não é? Cultura, educação, lazer, são setores que não podem ser tratados de forma estanque ou compartimentada. Eles também têm que ser vistos de uma forma mais integrada. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso. Contradições sociais exacerbadas pelas edificações das cidades oficiais, representadas pelos polos de cultura, economia, eleitos pelo capital global, e das cidades clandestinas, ilegais, exemplificadas pela pobreza, pelas favelas e localidades às margens dos centros ou capital dos negócios. Cidade oficial versus cidade clandestina. Demorou muito para a sociedade admitir a existência dessa cidade oculta, essa cidade desconhecida, essa cidade sobre a qual nós não temos nem os dados completos, não é? Nem o IBGE mesmo. É rara a prefeitura que tem conhecimento bom sobre a cidade ilegal.
A ineficiência dos planejamentos urbanos elaborados de forma centralizadora, atendendo aos interesses de grupos dominantes, tornaram-se muito evidentes. Um cartão postal mais do que sugestivo. Essa ocupação ilegal nos loteamentos, ela foi possível também porque o sistema de transporte ele evoluiu, ou involuiu, nós poderíamos dizer, não é? Do trilho, do transporte sobre trilho, que era o bonde, para o transporte sobre rodas, que era o ônibus. O ônibus permitiu a cidade se espraiar mais horizontalmente. O que nós temos é 1/4 da população de São Paulo morando em loteamentos ilegais e 1/5 morando em favelas. De acordo com o Estatuto da cidade, os moradores de cada bairro têm o direito de participar da aprovação de projetos, privados ou públicos, em sua vizinhança, que podem afetar diretamente a sua qualidade de vida. Quem são os interlocutores na discussão de um plano diretor? É o mercado imobiliário, são os urbanistas, que aliás utilizam um jargão que o povo não entende, que é muito hermético, e são os moradores de zonas exclusivamente residenciais, que nós classificamos como Z1, não é? São zonas de alta qualidade de vida. Esses moradores, eles são efetivamente cidadãos, ou seja, eles têm consciência, conhecem a lei e se dirigem ao poder público, se dirigem à imprensa e são ouvidos, têm voz. O resto da cidade não tem voz, não é? E a legislação urbanística ela é muito hermética, muito complexa, de difícil entendimento por parte, eu diria, de 90% da população. O problema de São Paulo já não é mais um problema dos gestores municipais, já não é mais um problema para ser imaginado pelos urbanistas e pelos arquitetos, como tradicionalmente a gente imaginava. É um problema meu, teu, de todos nós. É um problema do cidadão da cidade. Passa a analisar. Absolutamente. Olha, a coisa mais legal que o pessoal da Centro... Não devia vetar, mas estou vetando que isso vai... O Movimento Defenda São Paulo ele é uma entidade, uma organização não governamental que agrega associações de bairro para que a gente possa juntos, né, como a gente tem são as mesmas brigas, a nossa meta é a mesma, nós temos assim juntos um poder maior de grito, né? Acho que as nossas lutas são mais ouvidas quando a gente está em conjunto. Todo mundo mexe a sua palavra. Nós estamos literalmente no ninho de cobra criada, cobra cascavel. Porque a cidade é feita por moradores, por cidadãos. E é o espaço, o habitat do cidadão deve ser definido pelos próprios cidadãos. A participação da comunidade é fundamental para que haja qualquer sentido na questão da justiça social. Os direitos dos moradores, na verdade, ele já nasceu com a Constituição Federal de uma forma muito mais explícita, né? Já no capítulo de política urbana da Constituição Federal, aquela de 88, o planejamento da cidade já tinha que nascer em parceria com a sociedade e com os moradores. Isso é com esse princípio de democracia. Quanto às associações de bairro, eles estão sine qua non. Eles não têm obrigação de ficarem com isso aberto. Essas sociedades vão ter que não só os veículos, os ônibus. Porque a cidade é construída para a população. Na zona oeste de São Paulo, onde predominam os condomínios fechados, um dos melhores exemplos de Ed City, cidade de contorno, onde os moradores encontram tudo o que precisam sem a necessidade de se deslocarem para outros lugares. Em São Paulo, talvez a gente tenha mais próximo, seja realmente aqui em Alphaville, esse conceito de que você tem a possibilidade de estar morando e bem, e próximo de um lugar de trabalho em que você vai estar fugindo assim do trânsito, das grandes confusões, há uma gestão dessa cidade aqui, vamos chamar isso aqui já de uma cidade dentro da outra, uma gestão dos próprios moradores, uma preocupação coletiva com a preservação do ambiente e dos recursos naturais. Então, me parece uma saída razoável para cada vez mais as nossas cidades estarem pensando a reprodução desse tipo de modelo. Me
parece que a ética é um componente importante quando se discute a questão do planejamento urbano e não só os aspectos, digamos, espaciais, da divisão do terreno, os aspectos relacionados com a preservação do meio ambiente, que certamente tem que haver também, que é um componente forte numa cidade autossustentável, do aspecto da localização do trabalho, que é outro aspecto fundamental dentro da cidade autossustentável, mas nada disso vai dar imã, vai colar, se não tiver a ética por detrás desse comportamento das pessoas, das organizações que estiverem gestando isso. Não custa nada lembrar que este planejamento foi importado dos países tidos como de primeiro mundo. Inaugurou, portanto, uma modernização incompleta, excludente e em contradição com o perfil, os problemas e infraestruturas de nossas cidades. Outra alternativa para tornar o planejamento urbano menos elitista é a Lei de Responsabilidade Social, também chamada de Estatuto da Cidade. Nós, os moradores, nós temos que participar efetivamente de todo o processo de planejamento. Isso, como eu disse, já veio lá da lei orgânica, né, do nosso município, e agora mais do que nunca está sacramentado no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma legislação aprovada pelo Congresso em 2001, depois de 12 anos que ficou dormitando nas mãos dos senadores e dos deputados para ser votado. Bem, mas finalmente o Estatuto está aí. O que é o Estatuto? Ele cria novos instrumentos legais para as prefeituras agirem com maior eficiência na resolução dos problemas urbanos. Mas também ele abre um espaço maior para a gestão democrática das cidades. Como, por exemplo, as pessoas se envolvendo cada vez mais na discussão dos problemas do seu bairro, na discussão de uma nova melhoria que queira ser introduzida no seu bairro, a construção de um estacionamento, de um shopping, qualquer coisa nova que se queira fazer na redondeza da sua casa, você poderá participar. Basta que você se informe. A gente não pode perder a chance de ser ouvido, desde que a gente vai exigir isso. E é isso que se espera do cidadão de São Paulo. Hoje, o povoado que se formou em 1554 pelas mãos do padre José de Anchieta é tão importante no cenário internacional como outras grandes cidades do mundo, graças à força de sua população, seu maior patrimônio. Esta é a São Paulo que encanta os que aqui chegam e ficam. E aqueles que apenas por ela passam, levam consigo sinais de uma saudade infinita. Aqui tem de todas as influências, né? É possível encontrar de todas as culinárias. E essa diversidade realmente foi o que me encantou mais. E eu acabei ficando aqui, acabei me apaixonando pela cidade. Podemos agir e devemos agir para ampliar o espaço público, né? Para ampliar as áreas verdes, enfim, para qualificar a cidade. E apesar de todos os defeitos, eu me sinto muito bem aqui. Eu acho que é aquela coisa que não se explica, é amor mesmo, né? Quando você gosta de uma coisa, você gosta sem explicação, né? Chora menino, freguesia do Ó, Carandiru, Managui. Aqui, Vila Sônia, Vila Eva, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi, Bari, Butantã, Utinga, em Boimirim, Brás, Bari, Belém, Bom Retiro, Barra Funda, Vermelhinho, Matarazzo, Moca, Penha, Lapacé, Jabaquara, Tatuapé pra quebrar a rotina no fim de semana em São Paulo. Lavar um carro comendo um churro é bom pra burro. Um ponto de partida pra subir na vida em São Paulo. Terraço, Itália, Jaraguá, viaduto do chá. Na grande cidade me real